Você quer otimizar o seu projeto e não sabe como? Eu vou te dar uma dica. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como otimizar projetos conhecendo a instalação elétrica. Então, meu nome é Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do Engeplificando, um canal onde eu mostro para você como eliminar erros e revisões de projetos com uma compatibilização assertiva. E o melhor, sem depender de programa específico para isso. Vou trazendo técnicas para vocês que eu desenvolvi ao longo dos meus 10 anos na construção civil para você ir aplicando nos seus projetos e eliminando revisões. Então vamos para a aula de hoje, né, que eu vou estar mostrando como otimizar o projeto conhecendo a instalação elétrica e você vai ver diversas vantagens para serem aplicadas. Por que entender a elétrica? Gente, vamos lá. Primeiro item aqui é viabilizar seu projeto ainda em concepção. Eu trago isso porque quando você tem uma visão ampla do que é a instalação elétrica dentro do seu projeto, você consegue viabilizar o projeto de uma forma que não haja revisão na parte das reformas e tudo mais. Então, você entender a parte elétrica, você viabiliza automaticamente seu projeto. Você não precisa estar passando por uma verificação ali, deixar na hora da obra para verificar algum tipo de alteração. Isso eu estou dizendo principalmente para a questão de reformas, porque quando você trabalha com um projeto arquitetônico do zero, o projeto estrutural consegue fazer essa verificação e a viabilidade das instalações. Claro, existem sim modificações e alterações que um precisa fazer com o outro. A gente precisa entender aonde colocar o quadro de disjuntor, as distâncias mínimas ali limitantes que nós precisamos, a carga, a potência máxima do empreendimento que você está projetando. Você precisa também entender essas questões para viabilizar o seu projeto, tanto o arquitetônico saindo do zero, quanto o projeto e principalmente um projeto de reforma, porque você precisa atender normas regulamentadoras que estabelecem que qualquer tipo de alterações em modificações na parte elétrica, hidráulica, estrutural, essas adaptações você precisa garantir um correto funcionamento, porque vai para você a responsabilidade e a garantia dessas instalações, tá certo? Outra questão também que eu gosto de trazer é o projeto elétrico ele vai te dar os parâmetros e as diretrizes. Por vezes, e principalmente em casos de reforma, quando você está fazendo as modificações e as alterações, as adaptações do projeto, ele vai te dar um limite do que você pode estar instalando ou não dentro do seu imóvel. Porque você não pode simplesmente colocar um equipamento com uma potência muito mais elevada do que o quadro de disjuntor aguenta, isso acaba sendo inviabilizado. Então, a parte elétrica ela já te dá os limites, as diretrizes do que você pode ou não estar colocando ali, o que é mais fácil. Às vezes você está colocando um objeto, um equipamento, um eletrodoméstico na sua cozinha, por exemplo, e você tem a opção de escolher 110 ou 220. Então, essas questões você consegue facilmente com uma leitura básica, com o próprio quadro de disjuntor que está ali no empreendimento, na hora que você vai fazer a visita técnica, você já consegue fazer essa análise e olhar isso com calma. Então você já consegue passar para o cliente algumas especificações, né, técnicas ali, algumas partes que você já consegue estar olhando e você vai avisar ele de que talvez você consiga instalar isso ou aquilo, enfim. Isso é muito importante de você entender. Outra questão também é o domínio sobre projetos. Você fazer um projeto arquitetônico, um projeto de interior, um hidrossanitário, um elétrico, ok. Mas é muito melhor quando você tem um domínio um pouco do outro projeto, né? O que vai contemplar, né, o seu projeto, porque todos eles trabalham compatibilizados, eles precisam trabalhar e andar juntos durante a execução da obra. Então você ter o entendimento de como o outro projeto vai trabalhar e vai se comportar na obra e influenciar o seu, você já evita e já elimina essas alterações, essas revisões e já faz as adaptações corretas. Tá ok? Como entender o projeto elétrico? Você precisa entender conceitos básicos, identificar circuitos, escolher equipamentos, né, ideal. Mas assim, o entendimento de conceito básico
É olhar para um quadro de disjuntor e saber identificar o que é cada um, para que serve, quantos circuitos nós temos. Então, nessa aula eu vou explicar para vocês como fazer isso certinho. Identificar o tipo de circuito, né? Você consegue ali olhando o quadro separar os circuitos, saber o que vai dentro de cada um, né? Por onde estão passando. E também isso vai te ajudar a escolher o equipamento ideal, o equipamento que você consegue instalar e viabilizar em seus projetos, sem que você dependa de finalizar o projeto, aquilo ir para a obra, depois da obra ter a verificação e a inviabilidade do equipamento eletrodoméstico que você está colocando dentro do seu projeto de reforma, tá certo? E para quem faz um projeto do zero, entender ali um pouquinho de como que funciona a quantidade de tomadas que você vai estar colocando, como é que funciona a parte de circuito, se você pode jogar todo mundo junto, né? Se você precisa passar por laje, por forro, o que seria melhor, como fazer essas adaptações, qual a metodologia construtiva que isso pode impactar no seu projeto também elétrico e vai impactar no projeto arquitetônico. Então, ter uma visão macro sobre isso é fundamental para você desenvolver um projeto sem revisões e sem erros. Quais os grandes erros que acontecem, né? Olhando pela parte elétrica. Você deixar na mão de um eletricista para fazer a instalação, eu considero isso um grande erro. Porque assim, ele sabe fazer a instalação, porém ele não sabe fazer uma leitura de um projeto arquitetônico que não tenha a parte elétrica. Você vai dizer que você quer uma tomada 220 aqui, ele vai lá e puxa a tomada. Mas será que ele está verificando se o quadro de disjuntor está atendendo a demanda? Se ele está conseguindo garantir essa segurança dentro da instalação? Porque isso impacta em normas, né? Você precisa respeitar a norma e garantir que a instalação elétrica vai estar funcionando corretamente. E outra questão também, ele inviabilizar a instalação de algum equipamento em função disso. Porque por vezes você pode estar instalando ali, fazendo o projeto e na hora da instalação você verifica que você não consegue colocar um disjuntor a mais, você não tem espaço reserva dentro do quadro de disjuntor para colocar um dispositivo extra ali. E a metodologia construtiva é feita em alvenaria estrutural. Você não consegue quebrar a alvenaria para aumentar o quadro de disjuntor e isso gera diversos problemas e um atrás do outro. Então você ter essa noção, né, a compatibilização elétrica, arquitetura e estrutura garante que você não passe por esses problemas numa obra e na parte da reforma, que é justamente a parte pior que você tem para fazer qualquer tipo de revisão. Revisões, alterações, nós antecipamos todos os riscos e problemas na fase de projeto. Por isso, mais uma vez, a importância de você entender instalações elétricas. Você não precisa dimensionar, você não precisa ser o expert, mas você precisa entender fundamentos básicos disso, que é o que eu vou estar passando aqui para vocês na aula. Outra questão são os impactos e as revisões de projetos que isso causa, né? Uma vez que você não consegue fazer a adaptação de um circuito, você não consegue mexer no circuito, no disjuntor, no quadro de disjuntor, você acaba precisando revisar e adaptar o seu projeto para a realidade da obra, que é o que deveria ter sido considerado lá no início da concepção do projeto. Alguns exemplos de erros que eu gosto de trazer, por exemplo, colocar uma potência além da demanda. Como que funciona essa questão? Vamos entender a seguinte situação, e a realidade, né? Temos um empreendimento, certo? Multifamiliar, vários apartamentos. Lá atrás, antes do início do empreendimento, você tem um projeto arquitetônico, zerado, todo bonitinho. Em cima do projeto arquitetônico que foi aprovado, você tem os complementares. Você tem um projeto estrutural, você tem um projeto hidrossanitário, você tem um projeto elétrico. O projeto elétrico vai levar em conta o que foi considerado no projeto arquitetônico. Então, se num apartamento ele considerou tantas tomadas no quarto, na cozinha, tantos chuveiros, um espaço para máquina de lavar, um espaço para cozinha para micro-ondas, ele coloca, distribui os circuitos conforme o projeto arquitetônico. Ele deixa um espaço reserva, que aqui entra a importância.
você tem uma margem para estar trabalhando. E garanta que o seu projeto de reforma esteja dentro desta margem, porque aí está contemplado dentro do projeto elétrico. Por isso a importância de você entender, olhar um quadro e analisar e ver se foi entregue, né, contemplando essa margem, contemplando o espaço de disjuntor reserva, contemplando essas adaptações. E até mesmo na hora que você modificar, você pode refazer o quadro, desde que você tenha a garantia e faça com um profissional competente e qualificado para isso, né? Que ele se responsabilize, porque isso vai para a responsabilidade dele, de quem está executando a obra. Então entenda que mexer na demanda, mexer na potência, você impacta no empreendimento. E como você impacta no empreendimento como um todo? Uma vez que você tem o projeto elétrico de todos os apartamentos, né, todos os imóveis, você tem a distribuição e a instalação elétrica, ele vai lá para o centro de medição do empreendimento, que é onde tem todos os relógios de entrada, ali da concessionária, né, para abastecer o centro de medição, e ele é distribuído para todos os apartamentos, né, sobe as prumadas dos prédios. Então, todo esse dimensionamento de potência, a demanda que o empreendimento vai utilizar, já foi dimensionado conforme a arquitetura e o projeto elétrico. Então, ele já está considerado ali. Na hora que você passa isso para a concessionária, ela te dá a demanda, ela faz o abastecimento elétrico do empreendimento conforme essa demanda inicial. Se você começa a aumentar a demanda dentro de um imóvel, todo mundo resolve fazer isso, você começa a gerar grandes problemas dentro do empreendimento. Desarmar de circuito, a instalação elétrica não vai funcionar corretamente, você vai puxar muito mais energia do que ela foi dimensionada para isso. Os próprios conduítes podem ser que não aguente, porque você tem, além da potência do disjuntor, você tem o diâmetro do cabo que vai levar energia até o local. Isso tudo é dimensionado. Então, você entendendo essa premissa, você já começa, opa, não é tão simples assim sair modificando. Claro, uma modificação não altera, mas se você faz todo mundo, aí danifica. É por isso que surgiu a norma de reforma, para a gente normatizar essa questão e fazer com que os profissionais atendam a demanda do quadro, viabilizem a instalação elétrica conforme o projeto e atendam essa demanda máxima que tem dentro de cada quadro. Tá ok? Aqui você indica um aparelho que não pode ser instalado. No caso de você colocar, por exemplo, uma máquina lava e seca super potente, e aí você quer colocar também um aquecedor na cozinha também super potente, você quer uma tomada que não foi prevista, mas 220, se você parar para pensar, já foi aí uns 13 equipamentos, mais um chuveiro que você quer aumentar mais ainda. Todos os chuveiros da casa você quer colocar o chuveiro no máximo. Então essas modificações acaba inviabilizando, porque você está colocando equipamentos que não foram previstos inicialmente e o quadro vai ficar muito superior. Você, na hora de fazer essa modificação, e se vier no futuro acontecer algum tipo de problema, eles vão identificar que é por conta dessas modificações no quadro de disjuntor do imóvel que você fez a reforma. Então presta atenção com isso. Entenda qual que é a interferência da instalação elétrica, quais são os perigos, né, e quais são os cuidados que você deve ter para garantir uma instalação correta e segura para o seu imóvel. Impacto nas outras disciplinas também. Essa questão de impactar nas outras disciplinas eu vou trazer em forma de imagem. Aqui parece que é um risco na parede, não é, é uma maquita que foi passada, né? Um disco de corte aqui que foi passado e rasgou toda a alvenaria. Ah, tudo bem, rasgou a alvenaria. A alvenaria era alvenaria estrutural. Não poderia ser rasgado. Essa foto, na verdade, foi tirada porque eu fui acionado para fazer toda a parte de reforço e correção, né, estrutural desse imóvel, porque foi rasgada a superfície do bloco. Se você olhar, não chegou a quebrar, mas rasgou. Então ele precisou refazer toda a superfície do bloco com grout, readaptar com algum tipo de estrutura que garanta a resistência novamente da superfície, né, garantindo com que não haja nenhum impacto na parte estrutural do empreendimento. O que acontece? Quando a gente modifica e danifica a parte estrutural, isso perde a garantia perante a construtora para com o empreendimento. Então, você perdendo essa garantia, o proprietário paga multa, a obra é embargada, você não pode mexer na estrutura do empreendimento.
Não pode. Você não está mexendo num empreendimento que é só seu. Você está danificando e colocando em risco outros empreendimentos, outros moradores. Tá certo? Então tenha este cuidado. As alterações que você fizer não podem impactar em outras disciplinas. Neste caso, por exemplo, impactou na estrutura. Pagou multa, teve obra embargada, além de que esse em específico não teve profissional de projeto, não teve profissional para obra, foram feitos, vizinhos ligaram, o síndico embargou, deu multa, disse que não podia fazer. Então, toda a parte que o cliente fez lá na loja de móveis planejados, os móveis planejados, não olhou essa questão, apenas fez, colocou um ponto de tomada, achou que ia ser simples colocar um ponto de tomada ali e tá tudo certo, e na verdade não podia. Para você ver o perigo que é não ter um profissional qualificado desenvolvendo o projeto, acompanhando as obras e verificando as instalações. Isso aqui, por exemplo, poderia ser no seu apartamento, no andar de baixo. Imagina o cliente rasgar toda a parede do apartamento do andar de baixo. Você vai saber como foi feito? Então, tenha sempre um profissional qualificado acompanhando, projetando e gerenciando a obra. Essa questão o cliente trouxe ali um desgaste, porque na verdade essa tomada foi prevista para ser colocada na parede e aí teve que passar para o móvel. Então a empresa teve que readaptar todos os móveis, colocar as tomadas na bancada, passar as tomadas pela marcenaria. Foi um desgaste, o cliente teve atraso de obra, ficou muito mais tempo esperando fazer esses ajustes, enfim, para você ver como que é um impacto de uma disciplina na outra quando você não tem essas verificações corretas na fase de projeto, tá certo? Então você profissional foi contratado para fazer projeto, avalie a metodologia construtiva, olhe o quadro de disjuntor, verifica as instalações elétricas, todas as instalações, como elas estão e como elas vão ficar, se elas podem receber as alterações, se não vai impactar em nada, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá ok? Próxima questão aqui. Ah, mas não é o eletricista que faz isso? Gente, você aumenta a quantidade de revisão do projeto quando você deixa na mão do eletricista desenvolver essas questões, porque ele sabe sim se fazer instalação elétrica, porém ele não sabe fazer a compatibilização do projeto arquitetônico. A obra ela tem uma sequência de projetos. Você tem a sequência de que você vai fazer primeiro a parte elétrica, depois o forro, e a parte de forro tem que estar atendendo com a luminotécnica, a parte elétrica também com a parte de iluminação, todo mundo andando junto. Se você tem essas modificações, instalação de fonte de LED, por exemplo, você precisa já utilizar as passagens de circuitos novos, tudo isso ele vai saber fazer se você tem um projeto ou você tem as diretrizes corretas para ele desenvolver, porque ele executa o projeto, ele executa a instalação. Ah, eu quero uma tomada 220 aqui, tá bom? Tá bom. Ele coloca uma tomada 220, mas qual que é o equipamento que vai estar lá? Qual que é o dimensionamento do circuito que você vai ter que colocar? Ele sabe fazer esse dimensionamento? Ele sabe mexer com essa parte de dimensionamento elétrico dentro de um móvel, né? Então tome muito cuidado com essa questão. Avalie, passe isso para o cliente, instrua e eduque o cliente de que não é tão simples assim. As outras disciplinas precisam de uma atenção. Não garante que o seu projeto seja executado corretamente, porque uma vez que você deixa na mão de alguém fazer a instalação elétrica, ele pode muito bem modificar ali por conta a instalação e na hora que você vai ver as tomadas não estão conforme você precisava, não dá para colocar o equipamento, então acaba descaracterizando o seu projeto. E não é isso que a gente quer, né? Na hora que você passa para o cliente fica ali com a maquete na cabeça, ele olha, ele gostou, e na hora que você vai colocar ali na obra, na verdade, não funciona. Então, assim, o cliente acaba tendo um impacto muito grande nessa questão, porque todo o projeto é inviabilizado, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso e verificar também essa questão, para não deixar isso acontecer, porque suja a sua imagem. Você acaba perdendo credibilidade numa obra porque você não colocou especificações técnicas suficientes. Às vezes o eletricista está lá fazendo instalação, ele está lá criticando porque sobra para ele fazer alguma coisa, faz de mau jeito, critica o cliente, ouve, como é que fica a sua credibilidade, né?
Como é que fica essa parte? Você não tem o domínio necessário para desenvolver o projeto. Então, assim, isso acaba descredibilizando você perante o cliente e aí você fica aí com uma imagem que não corresponde ao que você sabe fazer, entendeu? Então, tome muito cuidado com essa questão, tenha em mente isso. Ele só faz instalação elétrica, eletricista, tá? Ele não vai fazer outras coisas além disso. E quando é eletricista, né? Quando o cliente não contrata ou quando não tem uma equipe especializada e contrata um pedreiro para fazer a parte elétrica, que é pior ainda. Nem vou entrar nessa questão. Uma outra questão também de você deixar na mão de um eletricista é justamente essa questão aqui. Você tem a instalação elétrica, só que você não sabe como foi feita a instalação elétrica. Então, nessa questão, você tem as adaptações da instalação elétrica. E aí aqui em cima você vai instalar uma marcenaria. Só que o marceneiro, ele não sabe como foi feita a instalação elétrica. Ele vê uma tomada, ele vai achar que ela vem aqui por cima. E aí ele coloca aqui, faz a instalação, fura e acaba prejudicando o eletroduto. Imagina a dor de cabeça que é na fase de marcenaria, prejudicar a elétrica, atrasar a obra, trazer diversos danos, né? A fase de reforma ainda. Então evite esses problemas. Tenha sempre um projeto ali mais redondo, avalie a questão elétrica, olhe os impactos que elas podem causar, né? Essa falta da parte elétrica para vocês. Então, tenha cuidado com isso, tá certo? O quadro de disjuntor. Afinal, o que é um disjuntor? Como é dimensionado? Qual é o impacto no projeto? Eu vou mostrar para vocês a parte de dimensionamento e leitura de projeto. Eu vou fazer um vídeo específico para isso, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo onde eu mostre certinho como fazer a leitura do projeto com a instalação. Você vai conseguir ler e interpretar de uma forma muito mais simples. Aqui eu vou trazer para vocês uma leitura básica do quadro de disjuntores, onde você vai conseguir abrir um quadro de disjuntor, analisar, verificar quem é 110, quem é 220, né? Dar uma olhada assim por cima, que é muito fundamental e uma parte bem básica mesmo e teórica para você estar entendendo como que funciona. Aqui a gente tem um quadro de disjuntor, eu vou até diminuir eu aqui para ficar melhor. Aqui a gente tem um quadro de disjuntor e vamos entender que dentro de um quadro de disjuntor temos três componentes. Tem um deles que não está aqui, que é o DPS, é o dispositivo de proteção contra surto. É um dispositivo que protege a rede elétrica, ela protege a rede como um todo. Provavelmente não está nesse circuito porque está lá embaixo, no centro de medição, então o empreendimento foi dimensionado de uma outra forma, enfim. Aí você precisa entender que dispositivo de proteção contra surto protege contra os surtos, que são raios, né? Então ele protege toda a rede elétrica e evita que o raio acabe danificando equipamentos ou prejudicando, né, ou até mesmo causando algum risco à segurança de quem está morando lá dentro. Então nós temos o dispositivo de proteção contra surto, a gente tem o dispositivo diferencial residual, que ele protege o morador, ele protege o usuário. Ele mais ou menos funciona assim: a quantidade de energia que entrou tem que ser a mesma que vai sair. Se nessa hora a que entrou tem que ser a mesma que sair, ele vai verificar. Se a que entrou for maior do que a que saiu, significa que houve alguma perda de carga ali no meio. Então ele desarma, ele faz a proteção porque alguém está levando algum choque, está havendo fuga de carga. Então ele funciona desta maneira e ele é normatizado a ser instalado em áreas molhadas, banheiro, cozinha, área de serviço. Então é obrigatório ter a instalação lá, tá ok? Quando o apartamento é pequeno, às vezes eles instalam todos os disjuntores para proteger tudo de uma vez, mas é normatizado que ocorra só em áreas molhadas. E nós temos o disjuntor, propriamente dito. O disjuntor ele protege o equipamento. Ele funciona da seguinte forma: ele recebeu uma quantidade de energia, ele é dimensionado ali para trabalhar com uma certa corrente. Então ele tá um disjuntor, vamos trazer um exemplo de 16 amperes, tá ali funcionando bonitinho, e aí algum equipamento começa a dar curto dentro do circuito, porque o disjuntor ele é o que separa o circuito, né? Cada disjuntor é um circuito. Vamos entender dessa forma. Então chegou lá uma carga nele, ele tem 16 amperes e é um equipamento que está funcionando dentro desse circuito, desse disjuntor de 16 amperes, começa a entrar em curto, para apresentar algum problema e começa a queimar, começa a puxar mais potência, mais corrente. Na hora que chega no limite ali, ele percebe, opa, tem alguém que está pedindo mais carga aqui, uma corrente acima daquilo que eu fui dimensionado, né? Ele vai e desarma, porque ele protege o equipamento por conta disso. Então, o funcionamento do disjuntor protege o equipamento,
o dispositivo residual diferencial. O dispositivo diferencial residual protege o usuário e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, protege a rede inteira. Vamos identificar como eles são aqui no quadro. Aqui, como eu disse, não tem o DPS, eu vou mostrar numa outra imagem, mas esse daqui é o nosso dispositivo diferencial residual, certo? Então ele vai entender aqui. O que entrou tem que ser o mesmo que vai sair. Se der alguma diferença, ele vai desarmar porque está havendo uma fuga de carga, certo? Esses dimensionamentos eu vou estar trabalhando num outro vídeo para vocês darem uma olhadinha, certo? Ele é grandão desse jeito porque ele é tetrapolar. Os disjuntores têm seus tamanhos, né? Então a gente tem o monopolar, o bipolar, o tripolar e o tetrapolar. Esse disjuntor residual, ele é tetrapolar por questões comerciais, é mais fácil de ser achado. E também porque vai passar um cabo neutro nele e 2 fases. Calma que no outro vídeo eu vou explicar certinho o que é neutro, o que é fase para quem não entende. Mas mais ou menos é assim. Fases são os conduítes energizados, certo? A gente tem, a gente trabalha, né? Ah, mas a ligação é trifásica, são 3 fases. A ligação é bifásica, são 2 fases. Assim, para via de regra, os apartamentos eles vão trabalhar sempre com bifásico, né? Tem alguns que são trifásicos, mas os pequenos normais assim são 2 fases. O empreendimento inteiro é trifásico. Porém, para cada ali que ele vai distribuindo, vão 2 fases para os imóveis e aí ocorre o balanceamento das fases. Mas isso é questão de dimensionamento de parte elétrica, isso não vem ao caso e você não precisa saber disso. Então você só precisa entender que aqui, esse daqui protege, certo? Esse daqui é o geral. Então o geral se por acaso algum desses der algum tipo de problema, ele desarma também, ou você pode desarmar ele, desarma todo mundo, tá certo? Ele é um dispositivo geral. E aqui, esse geral, você pode ver que ele tem 2 polos. Ele é bipolar. Então você entende que passa 2 fases nele. Esse daqui, que é tetrapolar, passa 2 fases e um neutro. Sim, tem um espaço para passar uma outra fase, mas aqui não ocorre isso porque é um apartamento, é um imóvel com 2 fases, tá ok? Então ele funciona, a quantidade de energia que entra tem que ser a quantidade de energia que volta. Se deu ok, ele não desarma. Se houve uma fuga de carga, ele desarma. Esse daqui é o geral. Esses daqui são os disjuntores de cada circuito. Então a gente tem 4 disjuntores monopolares, que são disjuntores de 110. São disjuntores que têm uma fase só, 110. E aqui a gente tem 2 disjuntores que são bipolar, disjuntor bifásico 220. Então nós temos essa identificação de nomenclatura, que também é normatizado, você identificar dentro de um quadro de disjuntor quem é o circuito. Então aqui a gente tem o chuveiro, um disjuntor de 32 amperes, né? Para o chuveiro é um disjuntor de 220 volts. Aqui a gente tem para a lavanderia um disjuntor de 16 amperes, é um disjuntor de 220. E os outros são disjuntores de 110. Então, você olhando para um quadro, você consegue olhar. Ah, beleza, eu tenho um disjuntor residual, um dispositivo diferencial residual aqui. Eu tenho um geral, sempre tem um geral no quadro. Às vezes acontece do quadro não ter o geral, e eles colocam um dispositivo residual aqui, diferencial, né? Diferencial residual, como o geral. Não é recomendado, mas muitos fazem isso. É comum você encontrar apartamentos antigos dessa forma, não ter o geral e só ter esse daqui, tá certo? Mas tendo esse daqui, você sabe, ah, legal, a área molhada, né, ou o apartamento inteiro está protegido contra alguma fuga de carga. Não tem, você vai falar para o cliente, ó, é interessante colocar, é um empreendimento que se você está modificando, você garante a segurança para o usuário. Então, fica aí a dica para vocês. Temos o geral e os outros, cada um com um circuito. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos. A gente tem 4 circuitos de 110 e temos 2 circuitos de 220. Tá simples entender isso aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, vou estar respondendo. Mas é para ser simples assim, tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou estar explicando o dimensionamento, como é que funciona essa questão de potência com a corrente, com voo, com a tensão.
Então eu vou estar explicando isso daí com mais calma. Vamos ver um outro quadro, onde eu vou mostrar, aqui, por exemplo, tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, certo? Inclusive o cabo verde é o cabo do terra, certo? Você consegue olhar isso em obras, né? O verde sempre é o terra. Aqui é o dispositivo diferencial residual, certo? Então, assim, você pode ver que, ó, ele tem 4 entradas e só tem 3 funcionando. Acontece muito isso, tá? Porque questões comerciais, ele é muito mais fácil de você achar, né? Então, você já coloca ele. Então, sempre vai ter um espaço nele que vai ficar vazio quando é só instalação bipolar, né? De 2 polos, 2 fases. Então, você tem aqui, ó, o neutro é o azul. Toda instalação de neutro é azul. Neutro é um cabo que não é energizado. Ele serve muito para fazer a ligação dos circuitos de 110, tá ok? Vai uma fase e volta um neutro. É mais ou menos essa lógica que funciona, entendeu? Então aqui ele entende que se entrou 2 fases e um neutro, vai para o quadro, isso daqui tudo bonitinho. Se voltou menos do que entrou, ele desarma e protege os usuários porque está havendo uma fuga de carga. Esses daqui, caso venha a vir algum surto, né, algum raio, alguma coisa atingindo a instalação, esse raio vem, passa pelo fio terra aqui, passa pelo dispositivo de proteção e vai lá para o aterramento. Por isso a importância de termos aterramento em instalações elétricas, tá ok? Se você abre um quadro e vê que não tem esse dispositivo de proteção contra surto, você já avisa o cliente, olha, seu dispositivo não existe. Pode ser que esteja lá no quadro, se for numa residência, pode ser que esteja lá no quadro de medição, tá? Mas você já explica para o cliente, fala, é interessante aterrar as tomadas, aterrar tudo certinho, para não ter perigo de queimar equipamento, é questão de proteção e de segurança. Você explica isso para o cliente, pode ter certeza que ele vai falar, você vai passar muito mais credibilidade para o cliente, você informando essas coisas para ele. E aqui a gente consegue ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem até um 7 aqui, esse dispositivo aqui. 7 dispositivos, 7 disjuntores de 110 e a gente tem um aqui de 220. Esse caso aqui é um escritório, então esse de 220 é para o ar-condicionado. Então a gente consegue identificar facinho aqui, ó, os circuitos, certo? Depois vem, aqui tá aberto, mas depois vem um quadro indicando o que é cada um, tudo certinho, para não ter esse problema. É mais para vocês verem como que é mais ou menos a instalação. A gente tem o barramento do terra, a gente tem o barramento do neutro. Daqui do disjuntor sai e vai lá para a tomada, entendeu? Então a gente tem essa instalação. Opa! E aqui a gente tem também um outro que tá mostrando aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Aqui, melhor. Tem até um espacinho aqui, ó. Dá para colocar mais um circuito. Então a gente tem os espaços dentro do nosso quadro de disjuntor e os espaços que estão vazios, você pode estar colocando novos circuitos, desde que você respeite o disjuntor geral, né? Que é o disjuntor que foi dimensionado ali para estar passando a carga, para estar ali dimensionando o circuito, né? Foi o disjuntor que a empresa, a construtora fez o projeto elétrico com ele, certo? Então você precisa respeitar a demanda e a potência desse disjuntor aqui. Fica a dica para vocês. Aqui a gente tem certinho, ó, a gente tem os 3 disjuntores, os dispositivos de proteção contra surto. Então você entende que é um neutro e 2 fases. Você já sabe que é uma instalação aqui bifásica. Então você tem um disjuntor geral, bifásico. Aqui você tem um disjuntor, o diferencial residual, né? O dispositivo diferencial residual, que é o que protege as áreas molhadas e caso ocorra uma fuga de carga ele desarma. E aqui nós temos os demais disjuntores. Aqui só houve uma mudança de marca, tá? Mas tranquilo quanto a isso. Então aqui você consegue olhar que tem 3 circuitos 220 e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos 110. Então você consegue olhar, abrir um quadro e já identificar, esses daqui são os dispositivos de proteção contra surto, esse é o dispositivo, esse é o disjuntor geral, esse aqui é o dispositivo diferencial residual que protege as pessoas caso ocorra alguma fuga de carga, e os demais são disjuntores que fazem os circuitos e protegem os equipamentos. Por isso a importância de você dimensionar o circuito corretamente, para que você não corra
problema, né, ou não corra o perigo de que você queima o equipamento se você coloca um disjuntor maior. Não existe essa lógica, eu vou colocar um disjuntor maior porque ele é mais potente. Isso não existe. Quem demanda ali, quem que dimensiona o disjuntor são os equipamentos que você separa no circuito. O projeto elétrico é feito desta forma, ele avalia desta forma, é normatizado, ele respeita normas e padrões que você precisa colocar, os limites que você precisa ter para cada circuito, certo? Então, respeite o projeto elétrico, tá ok? Então aqui ficou a explicação de como que é um quadro de disjuntor, o porquê você precisa entender um projeto elétrico antes de você fazer a concepção do seu projeto arquitetônico de interior. Você entende mais ou menos o funcionamento de um quadro de disjuntor, como que são os circuitos. Você entende que você não pode aumentar a demanda e a potência de um empreendimento sem antes avaliar os riscos que pode estar acontecendo ali, que podem vir a acontecer, ok? Então tenha isso em mente, instrua o cliente, explique para o cliente a importância de você avaliar essas questões e ali você olhando você já consegue analisar as questões do que você pode, não pode estar colocando, tá certo? Eu vou estar deixando uma playlist aqui de vídeos relacionados a projetos elétricos, a parte de compatibilização elétrica, certo? Então ativa o sininho aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho que todo dia tem vídeo novo relacionado a obras e projetos e deixe seu comentário caso você queira ver algum outro tipo de assunto relacionado a obras e projetos, ok?